Eu fui duramente criticado uma vez por um preparador físico muito amigo meu, né, em 2009, o Warner, falou pra mim, sabe qual é o teu problema? Eu falei, qual? Ele, você não tem carisma. Eu falei, como assim não tenho carisma? E ele assim, os jogadores não correm por ti, correm por o treinador X, Y, mas por ti eles não correm. Eu falei assim, mas como assim os jogadores não correm pra mim? Eu descobri que eu só dava no meio do jogador o tempo todo. Mas só quando eu fui fazer uma pós em gestão de pessoas, o autoconhecimento, que eu fui entender que eu era um treinador que eu fazia porque eu era inseguro. Então a minha insegurança fazia com que eu desse no meio dos jogadores o tempo todo, bronca, e tirava a confiança deles, muito mais porque era um medo meu, não deles. Medo de perder o vestiário, medo de me aproximar demais do jogador, medo de errar, medo, receios que eu tinha como treinador. Então essas inseguranças e medos que eu tinha como treinador faziam com que eu não tivesse boas relações com meus atletas, passasse confiança, soubesse ganhar o coração e a mente deles. Então eu senti falta de um mentor como para treinar, eu como treinador, de um coach developer, ou seja, um desenvolvedor de treinador dentro dos clubes que eu passei. Então eu tive que ir buscar isso na literatura, nas minhas pós, nos meus estudos, me descobrindo, nas críticas que eu fui recebendo. Então eu acho que hoje falta um pouco para os treinadores alguém que no cotidiano deles ajude eles a se desenvolverem. Porque muitas vezes o treinador ele se sente inseguro e a maneira, e às vezes é inconsciente, como eu era inconsciente. E essa insegurança ela pode ser transpassada de várias maneiras, que é a bronca, o xingamento, tratar mal, sabe? Ele quer esconder um pouco da insegurança dessas maneiras. Para concluir, a Brené Brown, no livro dela, né, eu já citei no outro episódio aqui também, né, A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz um pouco disso, de que se colocar em lugar de vulnerabilidade, quando eu me coloco no lugar de vulnerabilidade, eu me sinto inseguro. Mas quando eu vejo alguém, eu falo, cara, que cara humilde, né? Poxa, ele se coloca em vulnerabilidade. Então, não tenham medo, né? Falando para os treinadores, não tenham medo de se colocar em vulnerabilidade, porque foi assim que eu me desenvolvi. Foi assim que eu pude evoluir como treinador. Mas, infelizmente, eu levei mais tempo do que eu gostaria, justamente porque eu fui descobrir isso um pouco depois da minha carreira, por falta de um treinador de treinadores.